Olá pessoal, sejam ABCD, números reais positivos e diferentes de 1. Das afirmações. Daí aparecem aqui 3 afirmações referentes a logaritmos, é verdadeira, e seguem ali as alternativas. Eu vou começar com uma rápida revisão daquilo que se precisa para resolver o exercício. Primeiro, a definição de logaritmo. Quando eu tenho uma exponencial de base b, que ela leva o número x no número n, o logaritmo com a mesma base b faz o processo inverso. Ele pega o n e devolve o x. Então, se a exponencial leva o x no n, o logaritmo de mesma base pega o n e devolve o x. Dentre as diversas propriedades dos logaritmos, a que eu vou precisar aqui é o seguinte: o logaritmo de a elevado a n na base b, eu posso pegar esse n aqui, esse expoente lá de cima, ele desce multiplicando. Fica n do logaritmo de a na base b. Então, aquele n lá de cima desce multiplicando, ele fica aqui. Bom, vejamos a primeira afirmação. Ela é verdadeira, e eu vou provar que é verdadeira. Ela diz o seguinte: eu tenho uma base a e um expoente que é o logaritmo de b na base c. Isso é a mesma coisa que ter uma base b e um expoente que é o logaritmo de a na base c. Então, olhando mais atentamente aqui. Aqui eu tenho logaritmo na base c. Aqui eu também tenho logaritmo na base c. Aqui eu tenho o a e lá em cima o b. Aqui eu tenho o b e lá em cima o a. Então, o que é essa propriedade aqui? Ela afirma que eu posso pegar o a aqui de baixo e colocar ele lá em cima. E daí eu pego o b e coloco aqui embaixo. Olha só, aqui está o a e lá o b. Aqui está o b e lá o a. Então, dá para trocar. Esses dois aqui, eles trocam de lugar e não se altera. Bom, como é que se prova isso? Eu vou pegar isso aqui e aplicar o logaritmo de base c dos dois lados. E agora eu vou usar aquela propriedade de que esse expoente aqui, ó, ele desce multiplicando. Então, o logaritmo de a na base c, logaritmo de a na base c, e o expoente desce multiplicando. Logaritmo de b na base c, logaritmo de b na base c. Do outro lado a mesma coisa. Logaritmo de b na base c, logaritmo de b na base c, e esse expoente aqui desce multiplicando, logaritmo de a na base c. E note que aqui eu cheguei numa igualdade. Esse termo aqui é igual a esse aqui, enquanto que este é igual a este aqui. Então, como eu tenho aqui uma verdade, se eu começar aqui de baixo e eu for subindo, eu chego aqui numa verdade. Então, a afirmação 1 é verdadeira. Então, existe essa propriedade interessante de que eu posso pegar o a e trocar de lugar com o b. A segunda afirmação diz o seguinte, que se eu pegar essa expressão toda aqui, ela tem que dar 1. Então, a segunda afirmação está aqui, ó. Ó, se eu pegar tudo aquilo lá, dá 1. Então, como é que eu provo isso aí? Ela também é verdade. Se faz assim, ó. Então, eu vou começar da maneira mais razoável, que é distribuir esse expoente aqui. Então, aqui eu tenho o a e o b elevado a certo expoente. Aqui eu tenho o a e o b, cada um deles elevado ao mesmo expoente. Logaritmo de c na base d, ó. C na base d, c na base d. Então, eu distribuí aqui. Vou fazer o mesmo processo com os outros. Aqui eu tenho o b e o c e o c. E esse expoente aqui, que é o logaritmo de a na base d, vale para cada um deles. Ó, a na base d, a na base d. Análogo com esse aqui, c e a, c e a. E aqui eu tenho o logaritmo de b na base d, ó, b na base d, b na base d. Agora eu vou dar uma manipulada aqui. O que eu vou fazer? Eu vou notar o seguinte. Aqui eu tenho c, d e a. E aqui eu tenho o c, o d e o a. Esses dois aqui são iguais. Então, aqui no expoente eu tenho o logaritmo de c na base d, logaritmo de a na base d. Então, note que a base do logaritmo é a mesma.
Então, pelo item 1, nós sabemos que eu posso trocar esses dois de lugar. Ó, aqui eu tenho o A, aqui eu tenho o C, aqui eu tenho o C, aqui eu tenho o A. Eu posso pegar esse A, colocar lá embaixo e subir o C. Ficou o logaritmo aqui do C e lá embaixo o A. Então, eu usei aquela propriedade da afirmação 1 que eu posso trocar de lugar. Eu posso pegar o que está aqui, jogar lá para cima, o que está lá em cima, jogar aqui para baixo. Então, já consegui o seguinte. Isso aqui é igual a isso. Então, aqui ficou esse igual a esse, ficou esse igual a esse. Aqui eu tenho uma base B, o logaritmo de A na base D. Então, agora eu procuro o outro que é igual a ele, que está aqui, ó. A base do logaritmo é D. Aqui eu tenho o B, aqui eu tenho o A. Aqui eu tenho o A, aqui eu tenho o B. Então, eu posso pegar um deles, eu posso pegar esse B daqui, ó, e colocar no lugar do A, pegar o A e subir ele. Fica assim, ó, o logaritmo de A na base D, e aqui eu tenho o meu B. Então, ó, peguei o B e desci ele, peguei o A e subi ele. Veio parar aqui. Então, agora eu já tenho também que isso é igual a isso. Então, isso é igual a isso. E, finalmente, aqui eu tenho uma base C e aqui eu tenho o logaritmo de B na base D. E esse aqui, olha só, o logaritmo tem a mesma base. Aqui tem o B, aqui tem o C. Eu posso pegar o C e descer ele. Ele vem parar aqui embaixo. E eu pego o B e jogo lá para cima. Lá está o B. Então, isso é igual a isso. Ou seja, isso é igual a isso. Então, eu fiquei com um monte de termos que são iguais. Eu posso simplificar esse com esse com esse e esse com esse, de maneira que fica 1. Então, foi uma questão de distribuir aqui o expoente e ficar aplicando diversas vezes aquela propriedade que descobrimos ser verdadeira ali na afirmação 1. E a afirmação 3 diz o seguinte, que eu tenho um logaritmo de BC na base AB e aqui eu tenho o logaritmo de C na base A. Então, ela está dizendo que é possível simplificar o B com o B. Será que isso aqui é verdade? Isso aqui é falso. Quando é falso, nós temos que dar um contra-exemplo. Então, é falso o fato de dizer que eu posso simplificar o B com o B. Então, agora tem que ficar imaginando números A, B e C que mostrem que, de fato, isso aqui é falso. Eu escolhi o A como sendo 2, o B como sendo 2 também, e o C como sendo 4. Então, por um lado, eu tenho o logaritmo de 2 vezes 2, que a base é 2 vezes 2. Aqui em cima eu tenho 2 vezes 4, ou seja, o logaritmo de 8 na base 4, que eu chamei de x. Quanto que vale o x? Bom, por definição, 4 elevado a x é igual a 8. Por quê? Aqui eu tenho o logaritmo de base 4, então aqui eu tenho uma exponencial de base 4. O logaritmo pega o 8 e devolve o x. E a exponencial faz ao contrário. Ela pega o x e devolve o 8. Agora eu vou ajeitar essa equação até descobrir o valor do x. O 4 é o 2 ao quadrado, o 8 é o 2 ao cubo. Aqui eu tenho a propriedade de conservar a base e multiplicar os expoentes. 2 elevado a 2x igual a 2 ao cubo. De maneira que o 2x é o 3. O 2x é o 3, ou seja, o x é 3 meios. O que eu acabei de descobrir? Que esse logaritmo aqui vale 3 meios. Agora eu vou pegar outro, que é aquele em que eu simplifico. Eu vou cortar o 2 com o 2, ficando apenas com o logaritmo de 4 na base 2. Isso aqui eu chamei de y. A base aqui do logaritmo é 2. Então, eu tenho uma exponencial de base 2. O logaritmo pega o 4 e leva no y. Então, a exponencial faz ao contrário. Ela pega o y e devolve o 4. O 4 eu reescrevo como 2 ao quadrado, de maneira que o y é 2. O y é 2. Ou seja, eu fui capaz de escolher números de tal forma que, desse lado aqui eu encontrei uma resposta 2, e do outro lado aqui
eu encontrei uma resposta 3 meios. Ou seja, essa igualdade aqui é falsa. A propriedade não vale. De maneira que são verdadeiras as alternativas 1 e 2. Portanto, o gabarito é C. São verdadeiras apenas 1 e 2. E é isso aí.